Fala, meus queridos. Sextou. Ótima sexta aí pra todo mundo. Começando mais um cafezinho. Antes de dar alô pro nosso convidado de honra. Como é que você tá, Vitão? Admito que eu acordei mais feliz hoje, né? Palmeiras ontem. Mas enfim. Foi bom, foi bom. Eu prefiro perder do jeito que foi a virada do que perder nos pênaltis, cara. Deus, o livro, perder nos pênaltis é horrível. Ainda mais como foi ainda que o primeiro pênalti eles perderam, mas enfim. Eles ganharam, né? E o Começaram Palmeiras ganhando os defendeu. pênaltis, né? Exato. Do Cavani ainda. Eu estaria com a esperança lá em cima. Enfim, né? Assistir futebol é uma coisa que nunca deixa feliz todo mundo, né? Mas tudo bem. Pelo menos os argentinos estão felizes. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Café 207. Café muito especial. Hoje a gente vai falar sobre os ciclos de mercado. E a gente vai falar com o mestre, o Casta, que é um dos caras que eu mais gosto de conversar dentro dessa Web3. E, enfim, tem um pensamento muito diferenciado. Que tem bem raro, inclusive, a gente achar um pensamento tão lúcido dentro desse mercado louco e maluco, né? Então vamos conversar hoje com o Casta, vai ser um papo muito legal. Primeiramente, dar um bom dia para ele. E aí, Casta? Tô. GM. GM, galerinha, bom dia para todos aí. Grande salve para a turma do Café com NFT, para vocês e para a galera que tá colando hoje aí. Valeu por ter aceito o convite mais uma vez, Casta. Já acho que é a terceira ou quarta, né? Já é de casa. A gente eu também já perdi a conta, cara, mas é sempre um prazer, então eu sempre aceito. Valeu demais. Galerinha, deixei o Space espinado aqui em cima. Quem puder retweetar ajuda bastante. E pro pessoal que estiver no YouTube depois, ouvindo isso aqui, para quem não sabe, a gente é um Space que acontece no Twitter de segunda a sexta, com convidados todos os dias, e a gente deixa o palco aberto aqui para quem quiser subir, trocar ideia, fazer pergunta. Então, às vezes, o pessoal que caiu de paraquedas no YouTube, o link tá na descrição aí para conhecer o café e participar com a gente aqui de segunda a sexta. Belezura? Vamos dar, então. Cássio, acho que nem precisa de apresentação, né? Acho que queria começar te perguntando o que você está olhando nos últimos meses. Tem alguma tese que você tá começando a olhar com diferentes olhos? Alguma coisa que você está estudando? Como está essa preparação para o próximo boom, né? Que a gente estava falando bastante disso nos últimos cafés. Né? O que fazer durante o bear? Um pouco daquela ansiedade que a gente acaba ficando, muitas pessoas acabam ficando, né? De cada dia que passa, a gente parece que vê menos pessoas, menos projetos, ou muitos projetos surgindo que com potencial que acabam não dando tão certo assim quanto a gente gostaria que desse. Enfim, a gente está falando bastante sobre isso, né? Preparação, mentalidade e momento de mercado. Então, eu queria saber o que você está fazendo, o que você está olhando, e a gente vai puxando aí os assuntos. Bom, maravilha, cara. Em termos assim de projetos de cripto, cara, tem muito pouca coisa que eu tô olhando. Óbvio, tem uma alocação, né? Como todos, tenho também minha carteira, os principais ativos, vou fazendo meu DCA, sou um cara, não invento muita firula em cripto, não alavanco, né, não faço DeFi, essas coisas, não porque eu acho que é errado, mas porque eu também não tenho muito tempo, né, para fazer isso tudo, até gostaria, na verdade, e passo a maior parte do tempo hoje estruturando minha comunidade, né, que, cara, vocês sabem, comunidade é um negócio que dá trabalho pra caramba quando você vê, você fez um filho, né? Tem que cuidar direitinho, cara. E muito também, que aí é o principal que a gente pode entrar aqui, né, cara, o estudo da grande ordem das coisas, né? O estudo da situação macroeconômica, o estudo das dinâmicas da inflação, da moeda e de como que isso afeta o comportamento dos mercados, né? Eu não tinha essa visão antes de entrar em cripto, mas a partir do momento que eu entrei em cripto e comecei a estudar cada vez mais, né, e fui virando meu estudo para fora de cripto e para estudar a dinâmica assim do mundo mesmo, né, da economia, das grandes coisas, a minha visão de mundo mudou para cacete. Assim, é como se alguém tivesse aberto meus olhos assim. E hoje eu passo bastante tempo estudando isso, cara, acompanhando canais de macro, né, acompanhando movimentos
de índices de, sei lá, fornecimento do supply financeiro do dólar, e a gente vai desenvolvendo uma tese, né? Eu tenho uma tese que bate com a tese de uma parte dos analistas de que a gente tem como ver alguma recuperação do mercado, não, pô, tipo, essas subidinhas que a gente está vendo, como janeiro a março, né? Janeiro a março desse ano o mercado subiu, mas isso foi só uma respirada, né? Estamos falando tipo de bater topos históricos e multiplicar valores e tudo mais, aquela sanha assassina, né? Que a gente viu no ano de 2021, né? O cenário para a gente poder replicar um 2021, ele começa a aparecer, né, a partir do segundo quarter ou a partir do segundo semestre do ano que vem, onde a gente tem uma convergência de fatores que podem deflagrar um novo ciclo. Então, hoje eu tenho estudado muito sobre como que a gente está se encaminhando rumo a esse ciclo, né? E se ele realmente tem condições de acontecer, ou se alguma coisa no meio do caminho pode mudar o rolê e empurrar isso mais para frente, entendeu? Muito bom. Já tô com algumas perguntas aqui, só que eu quero dar sempre prioridade pra galera. Então, guys, quem quiser subir, fica à vontade, levanta a mão, que a gente puxa, sem medo de ser feliz. Vem aqui com a gente. Gus, Jam, como é que você tá, meu querido? GM, galera! Sexta-feira, né? Bom dia. É sexta-feira, então Tá tamo feliz, aí, né, né? São Paulo? Hoje é Tá dia. feliz, Tá Gus? feliz, né, São Paulo? Tô Corinthians e feliz, Palmeiras né? eliminados na mesma semana. Eu sou campeão, não vamos esquecer que eu sou campeão, então tô muito feliz. Aproveitando, ô Cássio, eu tenho uma pergunta aqui, só pra manter minha felicidade. É pergunta do milhão pro Castro? Olha, irmão. Exatamente. O que acontece, Casta? Oi, picotou, cara. Fala de novo aí. O que acontece? Eu tô numa saga, uma saga de vida, que é o seguinte: eu quero ganhar 1 milhão perguntando no Twitter Space como ganhar 1 milhão. A pergunta que eu tenho é: como é que a tecnofilosofia poderia me ajudar? Olha, cara, esse talvez seja o maior desafio que alguém já propôs para a tecnofilosofia, cara. Cara, acho que a melhor chance seria você achar uma vidente e fazer uma pergunta tecnofilosófica para ela e ela te dizer o número de alguma coisa, ou o jogo do bicho, ou alguma parada nesse sentido. Porque fora Jogo isso, do Tigrinho. eu diria que a melhor maneira de fazer 1 milhão é já tendo 1 milhão antes disso, cara. Ou Entendi. tendo dois e trocando opções. Exatamente, é. Então demorou. Bom, vou continuar com a minha saga e vou deixar a pergunta. Daqui a pouco eu pergunto outras coisas. Você Então. começou com uma pergunta fácil, Gus. Vem com umas mais difíceis aí, vai pensando. Pro Castro. Não tô vendo dedinhos levantados, Vitão. A galera tá com medo? Eu vou. tenho 5 dedinhos levantados aqui. Vai você que depois eu puxo aqui. Pode ir. Tá ótimo, então. Ô, Castro, a gente tá vendo, primeiramente, né, dívida de tesouro, desculpa, dívida do governo americano explodindo o teto, né? Isso daí já tá se tornando algo comum, a gente começar a ver o legislativo americano tentando puxar o máximo possível o teto para cima e chegando a um certo consenso já. E, na verdade, não existe mais teto, né? Isso aqui é de verdade da dívida. O teto, ele é uma... Ele parece... A gente parece os governos parecem viciados, né? Junkies. E aí eles colocam limites para eles mesmos que eles não conseguem nem obedecer. Sempre à procura de mais liquidez. Como que você acha que isso impacta a cripto? Porque em 2020 a gente teve uma subida muito relevante justamente por causa disso, né? Liquidez no mercado que veio por causa desses dólares aí na economia. Mas depois veio o crash justamente por causa do aumento da taxa de juros e tal. A gente está entrando cada vez num ciclo mais inflacionário dos Estados Unidos, né? Que, querendo ou não, é a economia mundial que tem a moeda franca ali e tal, enfim, a potência global. Como que você vê isso daí impactando cripto e economia mundial também? Cara, essa questão, na verdade, quando ela ficar clara o suficiente, o comportamento do mercado cripto vai ficar claro junto, bicho. Porque, como você falou, o movimento que a gente teve
de 2020, 2021, né, foi um grande ciclo de alta que a gente teve em cripto. A gente não tem como dizer que esse ciclo foi 100% responsabilidade das políticas de dinheiro fácil, né, dos Estados Unidos, mas a gente pode dizer com certeza, cara, que o fato dos caras pós-Covid imprimirem e arremessarem no mercado sem qualquer critério 5 trilhões de dólares em menos de 2 anos, que o excesso de dinheiro fácil que surgiu desse movimento, ele teve impacto, sim, nos mercados de renda variável. Então, cara, a questão é, para a gente ver de novo um movimento que nem aquele de 2020, 2021, é necessário que haja uma nova chuva de dinheiro fácil para que isso aconteça? Né? Essa que é a pergunta. Porque a gente está aqui falando de fundamentos, a gente está falando de o papel do Bitcoin, do Ether no mundo, de novos projetos, mas no fundo o que fez tudo isso multiplicar por 10, por 100, por 200, por 500x foi uma chuva de dinheiro fácil, cara. Quando o dinheiro está muito fácil, as pessoas começam a se comportar de maneira insana. Né? Nós perdemos a referência das coisas, nós perdemos completamente a noção. Né? Nós começamos a fazer o que os economistas costumam colocar como malinvestments, né? A gente traduz como investimentos mal feitos mesmo. Nós colocamos dinheiro em coisas que não fazem sentido porque está todo mundo multiplicando seu dinheiro o dia inteiro e quem promete multiplicar o seu dinheiro mais vai receber mais desse seu dinheiro fácil. E é muito louco esse conceito, né? Onde um momento o dinheiro está caro e daqui a pouco o dinheiro está barato, e daqui a pouco o dinheiro está caro. Aí você se pergunta, como que o dinheiro pode estar caro se é o dinheiro que compra as coisas, né? Como que o dinheiro pode estar barato se ele é o próprio dinheiro? Então são umas idiosincrasias, cara, umas questões que a gente encontra desse mundo, onde nós alavancamos tudo em dívidas. Né? O dinheiro nasce no mundo por empréstimos. Né? Você empresta o dinheiro na existência, é assim que funciona. Então, quando a economia está ruim, o que os norte-americanos fazem? Emprestam dinheiro que sai do nada, e esse dinheiro tapa um buraco na economia, e a conta dos juros disso que venha no futuro, paciência. Só que você fazer isso por anos a fio tem algumas dificuldades, né? Nós fazemos isso, eles fazem isso desde 2008. Né? Em 2008 e 2016 foram 3 trilhões de dólares de e-mail que foram impressos do nada e arremessados na economia. Pós-Covid foram mais ou menos 5 trilhões de dólares. A gente está falando de, entre 2008 até aqui, cerca de 12 anos, né? Uma coisa assim, pouquíssimo tempo, 15 anos, nós aumentamos o fornecimento de dólares no mundo em uma quantidade absurda. 80% de todos os dólares que existem hoje foram criados após 2008. Cara, 80%. E o dólar foi inventado, né, como moeda, o dólar que a gente conhece hoje, data de nascimento dele é 1913, quando o Fed foi criado. Então, de 1913, ou seja, 110 anos, até hoje, 80% de todos os dólares foram criados um pouco mais da última década. Então, cara, isso cria problemas, isso cria distorções, né? O dólar, a princípio, ele é usado como uma unidade de conta, que é uma coisa que vem depois de uma reserva de valor. O ouro é uma reserva de valor, por exemplo, né? Uma boa reserva de valor. Mas a gente não metrifica as coisas em ouro. Nós metrificamos as coisas em dólares. Quando a gente não sabe o quanto uma coisa deveria custar, o nosso instinto é buscar pelo menos o preço de custo da fabricação daquela coisa em dólares. E essa se torna a métrica. Se eu não sei quanto alguma coisa vale, então eu quero saber o quanto ela custa em dólares e daí eu derivo o preço real dela. Isso quer dizer que o dólar se torna a unidade de conta. Só que, cara, se você pega a unidade de conta e aumenta o fornecimento dela nessa ordem de grandeza, então isso começa a distorcer toda a nossa percepção de valor, do quanto as coisas realmente valem. E aí a gente gera problemas. O principal problema é óbvio. Se essa moeda começa a se tornar muito abundante, ela começa a se desvalorizar.
e o reflexo de uma moeda se desvalorizando é a inflação. É muito louco, porque as pessoas tendem a achar que inflação significa aumento de preço. Não necessariamente, cara. A inflação não é necessariamente um aumento de preço. A inflação é você está inflacionando o fornecimento circulante de uma moeda. E você pode aumentar o fornecimento de uma moeda sem que a gasolina fique mais cara, né? Sem que o aluguel fique mais caro, sem que o pão fique mais caro. Só que você não consegue fazer isso para sempre. Então, o que a gente está vendo é que os caras imprimiram dólares de uma maneira absurda, e aí coincidiu isso com pós-pandemia, crise Rússia-Ucrânia, fragmentação geopolítica, problema nas alimentações de cadeia logística, de minério, de commodity, de petróleo, e aí você começa a ter um quadro, cara, que não é só culpa da impressão de dinheiro também, mas que a impressão de dinheiro é a parte desse problema, uma parte fundamental. Junto com outras coisas, a gente tem um cenário de inflação. Então, cara, eles achavam, sinceramente achavam, e talvez isso fosse uma mentalidade prevalente do norte-americano, de que eles poderiam imprimir dinheiro para sempre, cara, e resolver qualquer problema com isso, e nunca viria uma onda inflacionária. E agora que veio, eles estão meio encalacrados, né? Porque eles não podem mais continuar imprimindo dinheiro que nem um monte de maluco. Porque acontece, tudo vai subir em relação ao dólar. Se você imprime, cara, 1 quatrilhão de dólares, eu não duvido que Bitcoin bata 1 milhão. Só que o problema não é o Bitcoin bater 1 milhão de dólares. O problema é o Bitcoin valendo 1 milhão de dólares, qual que é o poder de compra desse 1 milhão de dólares? Então a gente também tem que se preocupar, isso é uma coisa que talvez a gente nunca tivesse se preocupado, de que o dólar como moeda, cara, vai enfrentar dificuldades nos próximos 20 anos que ele não enfrenta praticamente desde 1944, após o acordo de Bretton Woods. Então a gente não tem que só se preocupar com o quanto a minha criptomoeda, o quanto a minha moedinha mágica vale em dólar, mas o quanto $1 vale também. E esse tipo de impacto vai trazer um pouco mais de complexidade para como a gente aprecia o valor das coisas e como a gente investe no geral. André, GM, quer GM perguntar? Pessoas, quero. Nossa, Casta, tu chega a ser assim meio chocante. As tuas colocações, elas têm tanta clareza e tanto conteúdo, né? Que a gente fica. Eu tenho várias perguntas para te fazer, mas basicamente eu queria entender porque me parece que a gente está vivendo um momento que de fato não tem precedente, inclusive nos estudos do Rei Dalio, porque as variáveis que estão no cenário postas hoje, elas são mais complexas, elas têm uma quantidade maior, então para analisar uma perspectiva de cenário futuro, está cada vez mais mesmo mãe de Ná, né? Tá virando adivinhação, porque o que nos trouxe até aqui não será o que vai nos levar lá para frente. E a pergunta que eu queria te fazer, bem dentro do mundo da tecnofilosofia, é: os humanos conseguiram criar essa confusão toda, e aí eu vou agregar um fator extra de confusão para além dos dados econômicos e as externalidades, principalmente as externalidades, por conta do impacto na biosfera, né? E aí a gente vai entrar, porque nós vamos ter crise alimentar por conta de ciclo de agricultura, que acabou. A gente vai ter que rever como fazer cálculos de plantio de solo por conta de tudo que está acontecendo na natureza. Como é que a gente vai sair daqui, Casta? Quanto tempo vai levar? Não vou perguntar quanto tempo vai levar. Eu quero saber como é que a gente vai sair daqui agora. Cara, essa pergunta é difícil, né? Como você falou, ela envolve uma certa futurologia, né? Mas vamos tentar trazer para um olhar mais pragmático. Eu diria que a resposta da sua pergunta depende muito, assim, do que vai quebrar primeiro, sacou? É o clima que vai quebrar primeiro, é a economia que vai quebrar primeiro, é uma irrupção de conflitos sociais e, por exemplo,
fugas de refugiados em massa que vai quebrar todo o panorama. Então a gente está realmente se encaminhando para algum tipo de quebra, né? A gente, óbvio, está falando do nosso ciclo atual. Vamos colocar o nosso ciclo atual como o mundo fiduciário, tá? A gente está vivendo uma história cujo primeiro capítulo dessa história, desse arco, né, digamos assim, da nossa saga, a abertura desse arco, né, o primeiro episódio desse arco, foi a quebra da convertibilidade do dólar para o ouro em 1971, né, o Nixon Shock. As moedas fiduciárias, as moedas de países, tá? Tipo assim, moedas correntes de países, elas nem sempre foram atreladas ao ouro, tá? Durante a história das moedas, nós já tivemos moedas fiduciárias antes de 1971. O problema é o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, entre aspas, venceu a Segunda Guerra Mundial jogando 2 bombas atômicas em cidades civis no Japão, né? Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos senta com todos os países, no Bretton Woods, 1944, põe todo mundo na mesa e fala: galera, seguinte, né? Vencemos a guerra, os aliados, #aliadosforever, e eu tenho uma proposta para vocês. A economia mundial está arrasada, né? A Segunda Guerra Mundial devastou o mundo. Nós temos que reconstruir o mundo. E a minha proposta para vocês é a seguinte: nós vamos ficar com todo o ouro do mundo, nós vamos atrelar o dólar ao ouro, um peso lá de certas onças de ouro vale de dólar, e todos vocês vão atrelar suas moedas ao dólar. E aí a gente vai ter uma base estável para a reconstrução econômica do mundo. E essa não era a vontade, tá, dos outros países que estavam no acordo de Bretton Woods. Inclusive, a visão europeia, né, era de se criar uma moeda independente, uma moeda global independente. Mas os Estados Unidos tinham um argumento mais convincente, né? Eles tinham um poder atômico. Então, basicamente, pela envergadura da força militar do governo norte-americano, o dólar toma conta do mundo a partir de 1944. Então, olha só como é que funciona. O dólar é lastreado no ouro e o mundo inteiro é lastreado no dólar, né? Das grandes economias, pelo menos. Então, quando chega o ano de 1971 e o presidente Nixon tira o lastro do dólar para o ouro, ele não está só tirando o lastro do dólar, cara, porque tudo era abatido no dólar. Então, o que é novo, né? Você falou, é uma situação nova. O que tem de novo nessa situação? O que tem de novo é que nós tornamos o mundo inteiro fiduciário, de uma vez só. Todas as grandes economias, do dia para a noite, todas elas se tornaram fiduciárias, num único estalar de dedos. E a gente entrou num experimento onde nós fazemos o quê? Todos esses países soberanos imprimem dinheiro à vontade. Aqueles que perdem a mão se tornam hiperinflacionários e têm problemas sérios, como a gente tem alguns casos aí na história, ou mais agora recentemente, Venezuela, Argentina, Zimbábue e outros países assim. Mas, no geral, mesmo que esses países não entrem numa espiral hiperinflacionária, eu vejo que existe um problema muito esquisito, cara. Nós não podemos ter dinheiro infinito. Se você considera que dinheiro é a representação de toda a riqueza que existe, né? O dinheiro, ele é uma representação da riqueza que facilita a nossa troca de riqueza para a gente não ter que fazer escambo. E aí eu te pergunto, cara, como que a gente cria um mundo onde a representação da riqueza é infinita, mas a riqueza em si não é infinita? Ou seja, os recursos naturais não são infinitos. Nós não podemos extrair riqueza da terra de forma infinita. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema numérico econômico que tenta representar essa riqueza como se ela fosse infinita. Ou seja, quais são os países bons? Países bons são países que crescem. Quais são as empresas boas? Empresas boas são empresas que crescem. E são indivíduos prósperos, são indivíduos que enriquecem. Então, o que é bom é aquilo que está crescendo, é aquilo cujos números aumentam. Mas como que a gente concilia isso e diz que isso é bom se o resultado final não há riqueza suficiente para ser extraída no tempo infinito?
uma hora, cara, ou a gente vai começar a representar mais riqueza do que existe, e aí essa riqueza não é real, ou a gente vai ser incentivado economicamente a arregaçar o planeta, que é o que a gente está fazendo agora. Em nome da maximização do lucro, que é o grande indicador de que alguma coisa está boa, ela está lucrando, nós perdemos a mão no nosso trato com o nosso próprio ambiente. E a gente está arregaçando ele à beira do ponto do não retorno. Então, em algum momento, alguma coisa vai quebrar. E aí eu te diria, como é que a gente vai sair daqui? Como os humanos sempre saem de algum momento. Eles saem aprendendo com o próprio sofrimento que eles infligem neles mesmos. É assim que nós aprendemos, pelo menos na grande ordem das coisas. Nós aprendemos com o sofrimento que nós mesmos causamos. E a questão é, o que vai quebrar primeiro? Eu não faço ideia, cara. Se o primeiro grande, a primeira grande crise vai ser climática, social, econômica ou política, mas vai ser uma dessas, e depois que a primeira acontecer, eu acho que as outras vão ser puxadas por ela como consequência. Posso continuar? Não é, mano? Vai lá, pode ir. Fica à vontade aí. Obrigada. Porque Casta, o professor Tim Jackson da Inglaterra, ele é economista, é consultor lá da Her Majesty's Treasury, e ele tem uma obra econômica que ele chama Prosperity Without Growth, para a gente entender economicamente como mensurar prosperidade num planeta que tu deixaste bem claro que é finito. Então, a gente não pode ter prosperidade infinita se a gente tem um planeta finito. E aí foi a questão do que tu falou. É impossível a gente crescer num local crescer infinitamente num local que é finito. Então, o professor Tim Jackson traz essa percepção, mas aí envolve outros aspectos dos humanos que saem dos indicadores meramente econômicos, porque eles entram para indicadores mais abstratos, como felicidade, né, que tem a FIB, Felicidade Interna Bruta dos Países, que foi criado lá no Butão, e outros indicadores que não representem exatamente bens econômicos e financeiros. Tu acha que os humanos têm condições, a gente está num ponto de maturidade enquanto civilização planetária para conseguir entender que bens abstratos, eles têm mais valor do que bens concretos? Olha, acho que não. Pelo menos não agora. Porque eu entendo, né? A gente pode querer resolver esse problema, né, indo na linha de quantificar ou de pelo menos tentar metrificar coisas que são subjetivas. Só que o problema das coisas subjetivas é esse, né? Elas são subjetivas. E é muito difícil a gente criar soluções sistêmicas, ok? Para problemas sistêmicos, se a gente não tem métricas sistêmicas. Então, eu sinceramente acho que o que vai acontecer é que ao invés da gente só criar novas métricas, a gente tem que reinventar os sistemas de base. Eu acho que eu não vejo uma solução de escala, uma solução que realmente leve alguma coisa para um lugar novo. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Que não seja você pegar assim e falar, cara, não é mais uma democracia capitalista, tá? Agora é outra coisa. E não que essa outra coisa tenha que ser o comunismo, o socialismo, sei lá, não é isso, entendeu? Eu acho que regimes econômicos, sociais e políticos pós-democráticos e pós-capitalistas podem ser a única grande resposta ao que a gente está vendo agora. E não precisa ser muito diferente, não, tá? Pode ser uma democracia com ajustes, pode ser um capitalismo com ajustes, mas que a gente possa criar alguns tipos de regras e arranjos que não favoreçam tanto essa busca incessante pelo lucro. A questão é, a gente teria que ver alguns coletivos humanos adotando esses novos padrões e, por causa dele, se tornando mais prósperos e mais felizes.
Não que a gente tenha que pegar as pessoas e criar lá, olha só, me dá aqui o seu FIB, né, o seu IFIB, Índice de Felicidade Bruta, e agora a gente tem que maximizar isso. Mas pega um exemplo, como você põe lá, né, 2 países um do lado do outro, cara, e nesses países as coisas começam a dar certo, e as pessoas estão felizes, e no outro você tem lá 3 bilionários que sentam a bunda em cima de 80% da riqueza do país, e todo mundo se sente explorado e ferrado e fudido o dia inteiro. Então, se esses 2 países estão do lado um do outro e o contraste entre eles é evidente, é natural que o país mais próspero tenha influência sobre o país menos próspero, e as pessoas do país menos próspero se revoltem até que as coisas melhorem. Então eu diria, cara, que a gente tem que ficar de olho agora nos países que estão sofrendo mais, porque o mundo não irá salvar esses países, ok? Nós não temos mais a disposição global de o mundo se unir por uma causa comum. Na verdade, o mundo acredita no apocalipse. Todos nós estamos esperando o fim do mundo e a gente está no modo foda-se. Eu vou fazer o meu dinheiro e pelo menos eu vou comer tudo de bom e do melhor antes que tudo se exploda e um grande vulcão leve todos nós para o buraco da Terra e tudo acabe. Essa é a nossa filosofia. Então, os lugares onde existe um maior grau de sofrimento, naturalmente, são os lugares mais propensos à mudança, né? E eu espero que nos próximos 20 anos, 30 anos, a gente veja novos coletivos tentando se reinventar com paradigmas alternativos. E dessa onda de experimentação, talvez alguma coisa melhor possa surgir que sirva de referência para mais mudanças no futuro, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo hoje, né? Como é que a gente poderia sair desse dilema, né, que existe hoje. Ô, Vitão, tem umas perguntas aqui do pessoal no chat que eu queria puxar para dar... Posso puxar aqui? Para dar prioridade pra galera? Vai lá, fica à vontade. Boa. Peraí, deixa eu... que me perdi aqui, peraí. Puxar aqui a do Pedro Moreira. Mais no comecinho da conversa, Casta. Ele colocou aqui, queria fazer uma pergunta seguindo essa linha quando você estava falando de impressão do dólar, etc, né? A impressão desenfreada de dólar mostra uma fraqueza, uma força dos Estados Unidos? Cara, assim, eu acho que é praticamente consenso entre analistas, né, de seja qual é a linha, até caras mais de direita ou caras mais de esquerda, está se tornando um consenso de que significa uma fraqueza, tá? Porque acontece, cara, você tem que entender aqui, para a gente fazer essa pergunta, vale a gente falar um pouquinho sobre a relação entre governo e Banco Central, tá? O Banco Central é uma coisa muito louca, cara, especialmente no modelo mais norte-americano, né? Aqui no Brasil, o Bacen, o nosso Banco Central, ele é uma autarquia, né? Uma autarquia é uma parada que não é uma empresa privada, mas que também não é uma empresa pública, né? É um órgão que goza de certa independência, mas que ao mesmo tempo tem que atender aos interesses do governo. E é uma coisa meio dicotômica, né? Governos e bancos centrais, ora eles estão andando de mão dadas e se amam, e ora eles estão se bicando e estão discordando entre si. E nos Estados Unidos isso é pior ainda, cara. Nos Estados Unidos, o Banco Central ele tem aspectos de uma empresa privada, tá? Sendo bem simplista, tá? E botando um pouco de licença poética, no caso do Banco Central norte-americano, é como se eles fossem uma empresa privada, ok? Que ganhou, pela força de lei do governo, o direito de exercer um monopólio na impressão da moeda. Então, o Banco Central norte-americano decide a questão das taxas, políticas de juro, as impressões de dinheiro, né, pós-2008, pós-Covid, o quanto de dinheiro vai para onde. Isso, cara, é decidido, não é de forma democrática. Existe um grupo de 12, tá? 12 pessoas, fora, entre elas o presidente do Fed, que hoje é o Jerome Powell. Esses caras sentam numa mesa, acendem seus charutos, tomam seus uísques e vão decidir o que eles vão fazer com o dinheiro, ok? Como é que isso vai rolar? Quanto é que vai ser a taxa de juros? Se vai subir, se vai descer e assim por diante.
E a questão aqui é, por que que esses caras imprimiram tanto dinheiro? Tá? Existe um documentário bom, Pedro, chamado A Era do Dinheiro Fácil. Tá disponível no YouTube, você pode procurar. Era do Dinheiro Fácil. E ele explica muito bem todo esse processo de impressão de dinheiro, impressão de dinheiro, impressão de dinheiro, que nem é impressão, né? Porque não são cédulas, né? A gente não gera cédulas para isso tudo. Os caras só clicam no computador e pronto, o dinheiro aparece. Tipo, é 2 cliques de mouse, uma coisa ridícula assim. E o fato é, por que que está sendo impresso tanto dinheiro? O argumento que esse documentário dá, e que é um argumento bem contundente, é o seguinte: os Estados Unidos, como democracia, parou de funcionar há alguns anos, tá? Já faz alguns bons anos que, como instituto democrático, Estados Unidos não funciona. Ou seja, eles estão polarizados e divididos, até de forma parecida conosco, né? Metade da população é democrata, metade da população é republicana, do mesmo jeito que a gente tem aqui uma metade da população que acha que é de esquerda, uma metade da população que acha que é de direita, muito embora nenhuma das duas entenda o que de fato é esquerda e direita, e as duas são programadas e manipuladas para se odiarem, se matarem, se debaterem e se xingarem no YouTube, no Twitter, no Instagram o dia inteiro. E isso, óbvio, cara, atende aos interesses de uma elite ultra rica, né? Porque uma elite ultra rica que está a menos de 1% das pessoas do mundo, esses caras querem ficar fora do radar. Então é muito mais fácil pegar os 99,99% e colocar eles para brigarem entre si do que chamar a atenção e ter que brigar com esses 99,99% de pessoas. Só que o foda é o seguinte, cara, se você coloca as pessoas para brigarem entre si e elas terminam polarizadas, ou seja, metade da população de um lado, metade da população do outro, você cria uma situação onde não existe governabilidade, onde o que seria a instituição democrática, a democracia falha, a democracia quebra, porque a democracia não foi projetada para funcionar num ambiente onde metade das pessoas discorda da outra metade. É muito difícil você legitimar um governo democrático que ganhou a eleição porque teve 51,02% dos votos, entendeu? Porque as pessoas, no geral, nunca vão se sentir universalmente representadas. A democracia representativa, ela não consegue representar as pessoas, por quê? Porque a gente está achado no meio. Então a gente sempre vai ter uma situação onde metade de todas as pessoas estão putas e insatisfeitas. E não existe coesão política para se tomar decisões importantes. Então reformas não são adiadas ou não funcionam direito, legislação não evolui direito, a parte de projetos de infraestrutura social, nada disso funciona direito. É sempre assim, a parte política que entra mama tudo que ela pode mamar, os caras enriquecem o que eles podem enriquecer, tapam alguns buracos, empurram os problemas para o próximo governo e o jogo se repete eternamente. Então, o que resta no meio do caminho? E essa tem sido a sina do governo norte-americano. Já que o governo não vai resolver o problema, nós vamos imprimir dinheiro para resolver o problema, entendeu? O que aconteceu pós 2008? Bancos, seguradoras, imobiliárias, agências de auditoria fiscal criaram uma máfia para explorar pessoas ignorantes que não sabiam nem o que era uma conta de um aluguel e de uma hipoteca. Isso criou uma bolha que possivelmente podia arregaçar a economia global. Como é que a gente resolve? Responsabilizando esses caras e reformando todo o arcabouço legal e fiscal? Não, é o caralho, foda-se. A gente simplesmente vai imprimir dinheiro para resolver o problema e aí é bola que segue, entendeu? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você imprimir dinheiro e tapar e arremessar dinheiro no problema até o problema parar de ser um problema. O fato é que você não está resolvendo nada, você está só empurrando para o futuro. Então, você poderia dizer, cara, que os bancos centrais estão, desde muito tempo, financiando governos democráticos aleijados e em algum momento no futuro a conta vai chegar acumulada e vai chegar de uma vez só. E isso é um sinal de fraqueza, entendeu? Boa. Deixa eu emendar aqui com a do Gervicas também, que já tem um tempo que ele perguntou, para não perder o
o timing. Ele tá colocando aqui, então o dólar é o inimigo da economia? A ideia de tirar o poder do dólar pode resolver algum tipo de problema macroeconômico? Cara, eu não acho que você tirar o dólar é a solução, tá? Do mesmo jeito que eu acho, por exemplo, que Bitcoin não é uma resposta para a crise global. Porque o que o Bitcoin vai te falar? Vamos tirar o monopólio da impressora dos Estados Unidos e não vamos dar o monopólio da impressora para ninguém. E vamos ter uma moeda que é uma moeda independente, autossoberana, apartidária, que tem supply finito. Tudo isso é muito bom, cara. Só que isso, na verdade, é a base para se construir algo novo. Não adianta só você tirar o dólar, não adianta só você matar a impressora, não adianta só você pegar a classe dominante do mundo, botar todos os ultra ricos numa parede e falar agora pega o fuzil que a gente vai matar essa galera. Nenhuma dessas coisas é uma solução, porque elas podem até estar de maneira mais bem ou mal intencionada tentando remover parte do problema. Mas assim, cara, remover o problema é uma parte do processo de se construir uma solução. Então nós temos que ter alternativas. Se nós não temos uma alternativa melhor para um governo democrático aleijado, com um banco central que imprime dinheiro para tapar o buraco, se nós não termos uma alternativa melhor do que essa, então essa alternativa é que vai ter que continuar rolando. Porque eu, sinceramente, o pessoal fala que... Às vezes umas pessoas falam, né, o Casta é de esquerda. Até engraçado, um cara, como ontem eu fiz uma live, e eu reclamei pra caralho do Elon Musk na live. Nossa, malhei o Elon Musk até não poder mais. Reclamei. Aí alguém foi no vídeo e botou um comentário, porque o Casta como alguém de extrema esquerda, não sei o quê. Eu falei, cara, bicho, eu não defendi nenhuma política de esquerda, eu só reclamei do Elon Musk. Aí você reclama do Elon Musk que você é um cara de extrema esquerda. Acho que o cara nem sabe o que é um extremista de esquerda, mas entendeu? Isso não se trata de querer, por exemplo, achar que vamos matar o dólar e agora a gente vai fazer tipo uma revolução bolchevique, vamos implantar um sistema igualitário, vamos fazer uma parada socialista. Não é isso, sacou? Eu ainda prefiro viver nesse modelo esdrúxulo que a gente vive hoje do que viver numa república só, do que viver, sei lá, numa república da China, do que viver num regime soviético stalinista, do que viver em alguma tentativa autocrática de se implantar um comunismo. Eu prefiro o que a gente tem hoje. Então, o fato de eu criticar o que existe hoje não é porque eu quero alternativas que já existem. Eu quero alternativas que não existem. E eu trabalho para procurar por elas. Então, o que a gente precisa? Tirar essas coisas que não funcionam direito, mas ter o que botar no lugar. Então, se a gente não tiver o que colocar no lugar, não faz sentido tirar o que tem hoje, entendeu? Muito bom. Ô, Vitão, posso pular na sua frente? Que eu tô segurando a minha faz 40 minutos aqui. Vai lá, uai. Eu vou roubar a sua aqui, Vitão, rapidinho. Aí você já puxei a sequência. Ô, Cássio, queria voltar lá pro início. Devia ter perguntado lá no começo para não perder um pouco do time. Mas quando você tava falando ali sobre o viés de investimento, né? Fundamentalista de cripto, etc. Que não adianta nada o Bitcoin multiplicar 100 vezes se o poder de compra do dólar caiu 100 vezes, né? Ou mais do que isso. Então faz total sentido. Mas um ponto que eu tava pensando, queria ver o que você acha. Até pensando pela tese do Ray Dalio, né? De quedas e surgimentos de novos impérios com o passar das centenas de anos, né? A gente já teve vários impérios aí, e agora a tese dele é de que os Estados Unidos está indicando vários sinais que vai de educação, tecnologia, de queda, enquanto tem o surgimento da China com o crescimento, né, de todos esses indicadores que dão para ele, que ele, na verdade, para quem não entende isso tudo, né, é até legal, porque eu sei que você já fez um vídeo sobre isso, se quiser até falar para o pessoal, mas tem um vídeo do Ray Dalio, né, de como funcionam as economias e das quedas e surgimento de novos impérios. Ele fez um estudo de voltando 300 mil anos para trás, e ele analisou os fatores em comum para todas as quedas e surgimentos de novos impérios, quais eram os fatores, né, os indicadores em comum em todos esses contextos. E agora ele está vendo que, no contexto atual,
Esses indicadores indicam uma queda dos Estados Unidos e o crescimento, o surgimento de um novo império, né, dominante aí, que seria a China. Só que isso não acontece em 5, 10 anos. Às vezes são movimentos de 50, centenários, de 100 anos, né? Que é uma queda gradativa e um crescimento gradativo que se complementam. Então, em relação ao dólar, qual que é a pergunta que eu queria fazer para você? A gente pode estar chegando nesse patamar de destruição do dólar, de queda dos Estados Unidos, a gente já está vendo aí a separação política lá, crise social, enfim, mas talvez isso não seja algo que vai acontecer em 10 anos. Pode ser que demore ainda, a gente talvez nem esteja vivo ainda para os Estados Unidos realmente ser substituído e ter uma catástrofe nesse sentido. E pensando por esse lado, de que ainda pode demorar muito tempo, a gente, como brasileiro, a gente sabe que para nós basta um espirro para a inflação desenfrear, para o real perder muito mais poder de compra do que o dólar potencialmente pode perder lá, com todo o poder, né, e dominância ainda dos Estados Unidos. Então, todo esse contexto foi para te perguntar o seguinte: por mais que a gente tenha essa perspectiva de perda do poder de compra do dólar, a gente comprando ativos dolarizados, por exemplo, você não acha que a gente ainda está mais protegido porque o nosso poder de compra é em real, que basta um espirro para desenfrear muito mais a inflação? Ficou clara a pergunta? Ficou muito confuso. Não ficou. Se você está querendo, desculpa, você está querendo, na verdade, perguntar o seguinte, né? Que tipos de alocações e que tipos de postura a gente pode adotar para se prevenir contra os efeitos colaterais desse cenário global que está acontecendo, né? Exato, é basicamente, se a gente pega daqui para 10 anos, a gente Uhum. vai ter inflação do real e inflação do dólar. Eu ainda acredito que é muito mais fácil a gente ter uma inflação desenfreada do real do que no dólar, Sim. basicamente. Cara, eu acho o seguinte, por muito tempo o dólar ainda deve ser a moeda dominante, tá? Então, mesmo que a gente saiba que eles estão imprimindo mó dinheirama agora, eu ainda preferiria estar posicionado em dólar do que em real, por exemplo. Mas a questão é, eu nunca estaria all-in no dólar, né? Então, eu acho que aí começa a entrar você fazer investimentos naquilo que você acredita. Você é um cara do mercado imobiliário, sei lá, FI, né? Vai lá, fundo imobiliário. Se você é um cara de cripto, você vai achar uma carteira cripto. Se você é um cara de commodity, você vai alocar em metais preciosos, sei lá, ouro, prata, níquel, paládio, sei lá, cobalto, alguma coisa assim. Então a gente tem que cada vez mais começar a entender, né, tipos de coisas que ao longo do tempo podem preservar o seu valor contra o dólar. E o Bitcoin é uma delas, tá? Só que eu acho que a gente está numa situação tão nebulosa, cara, mas tão encalacrada, tão complicada, que é muito difícil você querer dar all-in, sacou? Achar aquela única parada, que aquela parada vai ser o suprassumo. Então tu vai vender teu carro, vender tua casa, vender teu rim e botar all-in naquela parada com uma tentativa de no futuro se tornar um ultra rico e depois viver tudo de bom e do melhor, sacou? Esse eu acho que é o risco. Eu acho que a gente está tendo que navegar em mares assim de incerteza que envolvem mais prudência. E assim, estar alocado em dólar, por mais que a gente tenha essas críticas e entenda a fragilidade do dólar, no curto prazo ainda faz mais sentido, por exemplo, do que estar alocado na moeda de uma economia mais fraca, né? Pelo menos na minha humilde visão, sacou? Boa, boa. Agreed, 100%. Ô, Vitão, pode fazer sua pergunta, mas antes, se puder, palavra de hoje para finalizar a frase da semana e também shout-out bem rápido para os parceiros aqui nossos que a gente tem no café. Boa. A palavra é novo. E aí, vocês já podem fazer a frase. Quer explicar a frase? Que a gente tem bastante pessoa aqui. Boa. Durante a semana, a gente tem uma frase, que é a frase da semana. Você vai mandar DM para mim com essa frase. E aí, cada dia, a gente solta uma palavra ou um pedaço dessa frase. E aí, você vai juntando esse quebra-cabeça até a sexta-feira. Você manda para mim, eu mando o código da gota. Faz um escambo entre uma frase e você ganha um código. O Casta, eu gostaria muito de comentar nessas últimas coisas que você comentou agora, porque eu tenho opiniões, acho que pela primeira vez eu tenho opiniões contrárias, e aí eu gostaria muito de discutir isso, mas não é a minha pergunta, então
Mas só para deixar meu statement aqui, eu acho que até parece bizarro, mas eu prefiro ficar exposto em real hoje em dia, mais do que dólar. E ao mesmo tempo eu acho que a- o fato dos Estados Unidos ter impresso 80% do dólar nos últimos anos demonstra uma certa força, assim, principalmente dos Estados Unidos enquanto potência mundial, né? Tipo, é o único país que consegue fazer isso. Nenhum outro país tem esse tipo de influência a ponto de preservar seu poder de compra a nível global, né? Mas enfim, ao mesmo tempo eu acho que a gente está presenciando o caso de um império. Eu acho que não vai ser a China que vai tomar isso daí. Eu acho que a China tem problemas até maiores. Mas eu quero fazer outra pergunta. Eu quero ir para o lado mais otimista. Casta, a gente tem um movimento de cripto bem forte. Na verdade, não é um movimento de cripto, mas surge com pessoas de cripto, que é principalmente encabeçada pelo Balage e tal, que é o The Network State, né? Que é o Estado em rede e tal. E ao mesmo tempo que a gente tem o Estado em rede, que é aquela ideia de Startup Society, Startup City, fazer coisas diferentes, repensar modelos de coordenação social e governança. Do outro lado, e aí criar prosperidade com base em coordenação social, né? Eles usam o exemplo de Singapura, que é um exemplo, querendo ou não, bom, e outras cidades e estados aí, Mônaco, sei lá, os Emirados Árabes Unidos também, que embora foi carregado muito pelo petróleo, né? A Venezuela também tinha petróleo e nem por isso ficou rica. Então a gente tem esse pessoal aqui, né, que é o Estado em Rede, e do outro lado a gente tem outro pessoal que também comunga de muitas ideias, mas é o pessoal de regeneração, né, Regen, Fi, é o pessoal de Public Goods e de Commons, né? De vez em quando essa galera se conversa, mas não é a mesma galera, porque tem teses diferentes, tem livros específicos para cada parte. E aí tem essa parte de cripto que fala muito sobre a regeneração, sobre criar incentivos econômicos diferentes, circulares, etc e tal, e refi, né? E também tem uma questão de comuns, né? De criar bens públicos, de coisas que são muitas vezes não vistas, né? Que é os bens que todo mundo usufrui, e vem muito dessa cultura, na verdade, de open source, né? Ela bebe muito dessa água, que o Web3 bebe também, que é a comunidade open source. A gente tem comunidades open source pré-Web3 muito fortes e relevantes. Linux é uma delas, mas só para citar uma, né? E são comunidades bem... e que deram certo, querendo ou não. Foram um sucesso, porque foram a base para os softwares que a gente tem hoje, os OS que a gente tem hoje. Então, a minha pergunta é, como que você vê essas comunidades, essas teses caminhando para o futuro? Você acha que elas vão ganhar cada vez mais espaço? Ou elas têm algum erro, alguma fragilidade muito crassa que não vai deixar elas cumprirem o seu destino final, vamos dizer assim? Até porque eu tenho uma crítica muito forte a public goods essa mentalidade, porque é uma mentalidade interessante, é legal estressar o pensamento, porém a gente tem a tragédia dos comuns, né, que o próprio nome diz. Uma coisa que acontece quando você tem bens comuns, que é a consumação daqueles recursos de forma mais desenfreada do que se fosse privado, inclusive. Por causa da teoria dos jogos. Então, essa é a minha pergunta. O que você acha desses modelos, tanto Startup Societies, quanto estados em rede, quanto bens comuns e public goods? E se você acha que esses modelos vão dar certo ou não? Porra, boa, cara. Excelente consideração, viu? Eu também tenho minhas ressalvas, cara, com esses modelos. Não é só você, não, tá? Eu já conheço uma galera, né, do movimento ReFi, né, galera do movimento Open Source, pessoal que entra na filosofia dos common goods, né, o uso do bem comum. E eu acho assim, cara, existem alguns tipos de mercado e alguns tipos de atividade que são realmente bem operadas por esse modelo, mas eu acho muito difícil que esse modelo seja um modelo prevalente para a atividade econômica e para a organização da economia global, né, cara? E principalmente porque até hoje os principais modelos que eu vejo, né, especialmente na área Commons e na área Regen, é que ainda são modelos que dependem muito da confiança humana, entendeu?
esses modelos, eles funcionam enquanto as pessoas se comportam bem e são bem intencionadas. São modelos que possuem pouca resiliência para sabotagem, pouca resiliência para atores mal intencionados. E, infelizmente, cara, a gente vive hoje numa era de competitividade e de uma necessidade por eficiência econômica, onde você, para fazer alguma coisa em grande ordem, em grande escala, tem alguns luxos que você não pode se dar, né? E eu ainda não vejo modelos que emerjam, né, com esses valores e com esse ethos, mas que se preocupem em ter algum tipo de blindagem, cara. Algum tipo de resistência e resiliência contra ataques de sabotagem, contra ataques de governança, contra indivíduos que pegam as regras do sistema e exploram o sistema. E ainda não conseguia haver isso sendo bem colocado. Isso é até, na verdade, um dos meus temas de estudo, né? Eu estou trabalhando lá na Casta Guilda num sistema econômico novo, né, diferente, baseado em NFTs e tal, com algumas regras particulares, alguns incentivos econômicos diferenciados, porque eu já, sim, de tudo que eu vi até agora, cara, eu achei muita coisa legal, mas eu sempre acho, né, algum problema, como você falou. Falar, cara, tudo bem, muito legal, muito bonito, tipo, 50 pessoas dando as mãos e colaborando com um monte de coisa, mas se tiver um cara surtado aqui, bicho, vai dar merda, entendeu? Então, como que a gente monta sistemas onde as pessoas possam se entregar a esse sistema, atuar nele de forma cooperativa, mas ter garantias sistêmicas, né, invioláveis, de que o trabalho delas não será explorado nem aproveitado por outras pessoas com intenção ruim? Essa, para mim, é uma pergunta que a gente ainda tem que responder, entendeu? Boa. E só uma opinião aqui, eu acho que o destino final nem é tão relevante assim. Eu acho que só o fato de a gente estressar alguns modelos faz a gente ter descobertas, né? E coisas que podem melhorar bastante nossa coordenação social, até dentro dos projetos. Acho Sim. que é bem interessante esses modelos aí, experimentar. Vitão, quer dar o shout-out pros parceiros? Rapidez? Quero sim, quero sim. A gente tem Por favor. 2 parceiros aqui no café, pessoal. Os parceiros que a gente tem é a Web3 Valley e a Picnic. A Web3 Valley, ela acelera projetos. Então, se você tem um projeto, tá, tanto no early stage quanto já mais consolidado, a ideia deles é estruturar, ajudar a fazer com que você tenha um projeto saudável para receber investimento, para crescer, para achar seu product market fit, e eles têm mentores para isso. Um dos mentores é o queridíssimo Rod Cassioli, que está aqui comigo, mas também tem outras pessoas, tem a Purple também, que eu sempre cito, que ela fez parte aqui do café uma vez já, recentemente. E, enfim, eles têm o Fast Track, que é o programa de aceleração que acontece de tempos em tempos, você pode se cadastrar e participar. A gente também tem a Picnic como parceira. A Picnic, ela está se tornando praticamente uma fintech com base em DeFi, porque é DeFi bem simples, como se você estivesse usando, sei lá, um Nubank da vida, tudo abstraído. Você pode fazer várias coisas em DeFi aqui, receber yield em vários protocolos, sem precisar ter muito trabalho, tá? Tudo abstraído e você mantendo a custódia, isso é legal pra caramba. Além de uma coisa que eu uso bastante, a Picnic, na verdade é o que eu tenho mais usado, é fazer swap de USDC para BRLA. Quando eu, às vezes, recebo algum dinheiro em USDC, eu quero transformar em real. Pela Picnic é mais fácil fazer esse on-ramp off-ramp e tanto enviar quanto sacar. É isso aí. Bom demais. Antes de te agradecer, Casta, que eu sei que você também já precisa ir, só queria aproveitar para liberar uma iniciativa nova do café, que eu acabei de pinar aqui em cima e introduzir para a galera. A gente vai fazer esse ritualzinho provavelmente uma vez por mês. É uma ideia bem legal, ultra simples e que está bem alinhado com um dos propósitos do café, né, que é fomentar o capital social no Web3, conexão entre pessoas, oportunidades, etc. Qual que é a ideia? Vocês vão clicar aqui no post pinado, é o pontinho de encontro da Web3. Muito simples. Você é uma pessoa, você é um projeto, você está buscando oportunidade de trabalho, buscando ser um community manager, você é um dev, buscando
projetos para trabalhar, você é um projeto buscando pessoas para te ajudar em determinadas áreas diferentes, você quer simplesmente conhecer novas pessoas, você está interessado em metaverso, quer saber uma comunidade que fala só sobre metaverso, enfim. É um templatezinho que a gente deixa nesse post com 3 perguntas. O que você é? Né? Então você vai responder pessoa ou projeto, o que você está buscando e forma de contato. E aí você deixa se é Twitter, se é um e-mail, o que que é. E aí a gente fomenta aí, né, a conexão, você pode encontrar tanto projetos quanto pessoas que às vezes você vai poder entrar em contato e buscar ali algum tipo de sinergia. Então é bem simples, em 10 segundos, 30 segundos vocês respondem ali e podem encontrar projetos e pessoas. Beleza? Então comentem lá, incentivo vocês a começarem a utilizar esse recurso que a gente vai estar colocando. Casta, pô, brigadão de novo, cara, até para não tomar mais o tempo, a gente já passou um pouquinho das 9. Como sempre, as portas vão estar abertas. E, cara, quer deixar um recado final, algum convite, algum evento para Casta, guilda? Falar alguma coisa, fica à vontade. Não, só dar um salve aí para essa comunidade maravilhosa do Café com NFT. Eu acho muito maneiro esse trabalho. Sempre que o pessoal chama, eu colo junto, porque para mim é um prazer estar aqui. E para quem não me conhece ainda ou quiser acompanhar meu trabalho mais de perto, pode me seguir no @castacripto, tá? Twitter, YouTube e Instagram. E deixar um grande bom dia aí, bom final de semana para todos. Tamo junto, Casta. Pessoal, foi um prazer inenarrável, como eu gosto de falar. Ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigadão pra galera que subiu. Andréia, Gus, como sempre. Gus, você tem uma piadinha? Quando você abre o microfone, no fim é piadinha. Não, é porque depois de tanto suco de intelectualidade hoje, foi muito bom mesmo, muito top. Aí teve muitos nomes marcantes aí do mercado que foram citados, né? Aí eu queria saber de vocês, até que qual é o lugar da casa que o gaúcho adora ficar? Qual? Qual, Gus? Balage. Nossa. Eu achei boa, Gus. Eu achei boa. Foi nota 3. Muito bom, Gus, muito bom. Ô, Castro, desculpa pelo Gus, tá? Ele faz isso de vez em quando. De vez em quando, todo dia. Meus queridos, estamos junto. Pra galera que não conseguiu acompanhar o episódio por inteiro, vai estar lá no YouTube e Spotify daqui umas horinhas. Só botar Café com NFTs que vocês encontram a gente. E ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda. Abração, guys. Beijo. Valeu. Valeu, pessoal. Abração. Valeu, Casta. Abraço.